Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Menino Jesus, abençoai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs em Cristo, salve Maria Imaculada, amor e misericórdia, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Comunidade Mãe de Misericórdia. Para você que está chegando agora, nós estamos gravando uma sequência de vídeos sobre o fim dos tempos. Então, para você que está chegando agora no canal, estarei deixando um card aqui em cima, ou talvez na descrição aqui embaixo, um link para você acompanhar essa sequência desde o início, É muito importante, como é um assunto bem complexo, Você acompanhar toda a linha de raciocínio. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, deixe seu like, seu comentário e, é claro, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e o YouTube entregar nosso conteúdo para um maior número de pessoas. Esse vídeo de hoje é uma continuação do tema anterior, que nós começamos a tratar falando sobre o anticristo, a apostasia e a impostura religiosa. Então, como são tópicos bem densos de informação, eu deixei uma parte para terminar num segundo vídeo, porque o primeiro já estava ficando bem longo. Então, nós estávamos no vídeo anterior meditando a palavra de Deus na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, que fala da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim: no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o Espírito e alarmar-vos nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós, e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Então, no vídeo anterior, nós já fizemos uma boa reflexão sobre esse texto, e para amparar de uma forma maior esse texto e toda essa interpretação que nós estamos fazendo, desses sinais que precedem a volta de Jesus, que São Paulo vem nos falar, Ele fala que primeiro virá a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade. Então, nós já fizemos um pequeno estudo sobre isso. A apostasia é a perca ou renúncia da fé, como você queira dizer. E eu queria salientar nesse vídeo uma coisa que eu não falei no vídeo anterior. A apostasia é a renúncia da fé, é a perca da fé. E nós precisamos, para dar sequência, entender de fato o que é fé. Muitas pessoas têm uma noção muitíssimo errada do que é fé. Muitas pessoas acham que fé é simplesmente você crer que Deus pode te curar. Não. Para que Deus te cure, é claro, é necessário que você tenha fé nele, que você creia que ele pode fazer. Aquela fé expectante, aquela fé que espera, aquela fé que acredita que Deus pode curar. Tá, sim. Mas quando nós estamos falando aqui da apostasia, a perca da fé, nós estamos falando no sentido mais literal da palavra, A fé não é somente acreditar que Deus pode me curar. Isso não é fé, não é esse tipo de fé que nós estamos falando. Quando nós falamos dessa fé, dessa perca da fé, nós estamos falando da fé da igreja. A fé de 2000 anos. O que é a fé de 2000 anos? É aquilo que a igreja pregou, desde a época de nosso Senhor Jesus Cristo.
que a igreja veio mantendo através da tradição, né, o magistério, depois veio também as Sagradas Escrituras, né, dos livros que compõem a Bíblia. Então, é essa fé que é pregada desde a época de Jesus, desde a época dos apóstolos, que vem passando de geração em geração através da sagrada tradição. Então, quando nós vemos aqui essa profecia de que primeiro, antes da vinda de Jesus, deve vir a apostasia, né, e de fato uma grande apostasia como ainda não se viu, é a renúncia dessa fé. Voltando aqui para corroborar esse texto que nós estamos meditando, de 2 Tessalonicenses 2, o parágrafo 675 do Catecismo da Igreja Católica, né, nós lemos ele no vídeo anterior. Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes, ou seja, a perca da fé, né? Abalará a fé. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade. E olha o que nós lemos aqui no versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade. Ou seja, quem é o homem da iniquidade? O anticristo. Lembrando que o livro do Apocalipse fala de duas bestas que vão surgir, uma besta do mar e uma besta da terra. A besta do mar é o anticristo, que será maior do que a besta da terra, que ele vai ser um grande líder político mundial, que vai unir todas as seitas, as religiões, com exceção, é claro, do cristianismo, como ele de fato é. Vai haver uma prostituição do cristianismo, uma prostituição da Igreja Católica, da Igreja verdadeira e da doutrina verdadeira, né? E ele vai reunir todas as outras coisas, com exceção da verdade, da doutrina da verdade. Então essa é a besta do mar, será esse grande líder político. A besta da terra é a falsificação da igreja, será o falso profeta, né, que irá fazer toda essa prostituição da fé verdadeira, né? Seria a grande prostituta, a grande Babilônia, né? A igreja verdadeira, ela é a noiva de Cristo. A igreja falsificada, a igreja prostituída é a grande Babilônia, a grande meretriz, né? Que é a grande prostituta, ou seja, aquela que se contaminou, aquela que se prostituiu com as coisas do mundo, com o demônio, com as coisas do mundo, né? Então, olha, a perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa, que nós falamos bastante no vídeo anterior, que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas. É aquela igreja que tudo pode, aquela igreja que não tem dogma, que não tem pecado, né? Importante é você se sentir bem. Um falso acolhimento. É preciso a gente entender, né, essa estratégia da nova ordem mundial, essa estratégia do anticristo, que vem com alguns slogans, algumas frases, algumas palavras de efeito, que eles vão julgando na mídia, vão julgando nos filmes, vão julgando nos discursos, nas pregações, e que agradam muito os nossos ouvidos, agrada muito a nossa carne. Quais são esses slogans? Fraternidade. Poxa, uma palavra bonita, né? Mas a nova ordem mundial, eles vão distorcendo o sentido verdadeiro das palavras, né? A palavra amor, que para nós tem um significado, o amor do homem para uma mulher, de um casal, o amor de Cristo por nós na cruz, eles colocam essa palavra de outra forma, para defender uniões homoafetivas e por aí vai, uma série de outras coisas, né? Igualdade, fraternidade, comunhão. Só que eles vão distorcendo, né? O demônio é o pai da mentira, então eles vão destruindo o significado das palavras, o significado das coisas. Por exemplo, vida. Eles usam a palavra vida para defender o aborto, enquanto nós usamos a palavra vida para defender a vida dos inocentes, né?
Então, por aí vai. Sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, porém tem um preço, diz aqui, à custa da apostasia da verdade. E a verdade é o quê? É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Então é a apostasia da verdade. Nós queremos pregar a verdade, né? E aos poucos, as leis que vão sendo colocadas vão amordaçando a igreja, vão amordaçando muitos pregadores, né? Porque hoje em dia tem se tornado crime pregar a verdade. Tem se tornado crime pregar contra o pecado. A impostura religiosa suprema é a anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo. Ou seja, falam em nome do Messias, mas é de um pseudo-messianismo, é algo falso, em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Se a gente for agora para o parágrafo 677, vai dizer assim: a igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa. O que é a Páscoa? Paixão, morte e ressurreição de Jesus. A igreja precisa passar por isso. Em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Então, olha, a igreja, ela é convidada, isso o catecismo da igreja católica está nos atestando, ela irá passar com Cristo no Calvário. Nós somos a igreja da cruz. Nós não negamos a nossa cruz. Aquele que quiser me seguir, toma a sua cruz e me siga. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, olha, o catecismo está falando, a igreja vai seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Aí é importante nós lembrarmos, né? Iremos passar com Jesus no Calvário, no Gólgota, nos açoites, na crucificação, na morte, mas iremos ressuscitar. A igreja, ela vai passar pelo Calvário, mas ela também ressuscitará com Cristo. É importante nós lembrarmos isso. Portanto, o reino, claro, o reino de Deus, não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um processo ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal. Então, olha, a igreja vai passar por tudo isso e a vitória virá, né? A vitória virá de Deus sobre um desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Então está nítido que a igreja vai passar por um perrengue enorme. Nós já temos visto isso está piorando cada vez mais. Agora nós estamos vivenciando um período de enfraquecimento espiritual de muitas pessoas por causa dessa pandemia, das igrejas que se fecharam, igrejas que estão correndo risco de fechar novamente, dificuldade do acesso aos sacramentos, muitas pessoas sem comungar, sem receber o sacramento do batismo, da crisma, o sacramento da confissão com dificuldade. Então isso está causando um enfraquecimento espiritual muito grande num tempo difícil que nós já estamos vivendo. Ou seja, as portas estão cada vez mais largas para a manifestação do anticristo. E para que essa prostituição da verdade da igreja verdadeira avance cada vez mais. A perseguição grande dentro da própria igreja, né? E também o mundo que persegue, o conservadorismo, as pessoas que estão fiéis à sã doutrina da salvação, isso tem crescido assustadoramente, até mesmo dentro da hierarquia da igreja, né? E aqui, olha, aqui fala o seguinte, no versículo 4. Aquele que se levanta, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado,
Então vai ser a falsificação da religião, da igreja, né? É uma igreja humanitária, a favor dos homens no campo temporal, mas que vai afastar o sagrado, os dogmas, né? Não vai pregar a conversão, a mudança de vida, não vai falar sobre o pecado, não vai falar sobre o inferno, não vai falar sobre o demônio, não vai falar sobre a realidade da alma que é eterna. Se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Gente, isso aqui é muito sério. E isso aqui me faz lembrar, né, as mensagens de Nossa Senhora de La Salette, dessa aparição mariana, que é uma aparição que tem aprovação da igreja, é uma aparição aprovada pela Igreja Católica. Quero fazer um parênteses aqui para não falarem que eu não expliquei bem. As aparições de Nossa Senhora não são dogmas de fé. Ninguém é obrigado a crer. Ninguém. Mesmo quando a igreja dá o parecer de que ela aprova aquela aparição, você não é obrigado a crer. Agora, se a igreja disser que ali não houve aparição, aí você é obrigado a não crer. Está entendendo? Se a igreja fala, olha, ali é falso, por causa disso, 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 aí você é obrigado a não crer. Agora, se a igreja falar, não, aquela aparição nós acreditamos que é verdadeira, a igreja dá o seu aval. Mesmo assim, você não é obrigado a crer. Mas nós vemos que, né, além de a igreja, após estudar, ter aprovado as mensagens da aparição de La Salette, nós vemos que muitas coisas da aparição, né, estão de acordo com a própria palavra de Deus. Por exemplo, né, numa parte das mensagens dessa aparição de La Salette, fala que Roma perderá a fé e se tornará a sede do anticristo, né? Então, assim, vai haver muita coisa. Ainda tem muita água para rolar pela frente, mas as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Então, nós sabemos que a igreja vai passar por esse calvário, vai precisar morrer com Cristo para poder ressuscitar com Ele, né? Vai acontecer essa apostasia, e tem aqui falando, né? O adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. E aí nós associamos isso com essa profecia de La Salette, né? E sabemos quão terrível poderá ser os tempos futuros. Então, por isso é importante ser fiel à fé, né? A fé verdadeira, a fé da doutrina, né? Para nós não nos enganarmos ao vermos essa prostituição da igreja, esses lobos em pele de cordeiro pregando um falso evangelho, uma linguagem modificada da palavra de Deus, uma interpretação moderna da palavra de Deus, uma interpretação adulterada da palavra de Deus, né? E aí eu gostaria, né, de passar para vocês algo que eu havia até falado no vídeo anterior, né, ficou faltando eu completar essa parte aqui, e ficou faltando eu falar sobre a visão do Papa Leão XIII e depois um pronunciamento, né, uma carta que o Papa Paulo VI escreveu, que vão confirmando ainda mais todas essas colocações que eu fiz desde o vídeo anterior, que se você não viu, você tem que assistir, tem muito mais embasamento que eu coloquei no vídeo anterior, e agora eu quero ainda ressaltar essas duas coisas. Então eu vou ler aqui um artigo que está no blog do Padre Paulo Ricardo, né? Que está lá no padrepauloricardo.org, você pode pesquisar aí, falando sobre essa visão do Papa Leão XIII, né, ao qual ele instituiu, depois de ter essa visão, ele instituiu a oração de São Miguel Arcanjo, essa oração que nós conhecemos. Então, vou ler para vocês o que está aqui, ó. Depois de receber, em 1884, uma visão terrível de forças diabólicas
prestes a serem soltas na terra, o Papa Leão XIII escreveu de próprio punho a oração a São Miguel, ordenando que ela fosse recitada logo em seguida a todas as missas rezadas no rito latino. Então presta atenção no que nós lemos, né? O Papa Leão XIII, ele teve uma visão, como se ele tivesse entrado em êxtase, né? E ele viu, isso em 1884, ele teve uma visão terrível de forças diabólicas prestes a serem soltas na terra. E aí depois ele escreveu de próprio punho a oração de São Miguel e ordenou que ela fosse recitada logo em seguida a todas as missas rezadas no rito latino. A oração ao arcanjo tornou-se parte das chamadas orações leoninas, as quais foram deixadas de lado pela reforma litúrgica da década de 1960. Então presta atenção, Deus deu uma visão a um Papa de forças diabólicas que seriam soltas na terra. Então o Papa ordena e ele escreve de próprio punho essa oração de São Miguel Arcanjo, que é essa oração que a gente conhece, né? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades, as ciladas do demônio, por aí vai, né? E aí logo depois, em 1960, essa oração já caiu em desuso e ele pediu que se rezasse após o encerramento de todas as santas missas. Então é importante, mesmo que os padres não façam, na hora que terminar a missa, você permaneça mais um tempo ali na igreja e faça essa oração, né? Repreendendo todo esse mal. E aí em 1994, porém, o Papa São João Paulo II fez notar a ausência dessa oração e pediu que ela fosse novamente recitada pelos fiéis. Foi no dia 24 de abril, no Vaticano, depois da tradicional oração da Regina Caeli, não sei se pronuncia assim, e ele diz assim: que a oração nos fortaleça para aquela batalha espiritual de que fala a carta aos Efésios. Fortalecei-vos no Senhor e no poder de sua virtude. É a essa mesma batalha que se refere o livro do Apocalipse, colocando diante de nossos olhos a imagem de São Miguel Arcanjo. Tinha certamente bem presente diante de si essa cena o Papa Leão XIII. Isso aqui é o Papa João Paulo II falando, né? Hoje santo, né? Quando, no final do século passado, introduziu em toda a igreja uma oração especial a São Miguel. E ali ele recita a oração. Ainda que hoje essa oração não seja mais recitada ao término da celebração eucarística, convido todos a não esquecê-la, mas a recitá-la para obter ajuda na batalha contra as forças das trevas e contra o espírito deste mundo. Então, olha, São João Paulo II, depois de um tempo, fez esse apelo, né, pedindo o povo para rezar, lembrando a visão que o Papa Leão XIII teve e reforçando o pedido de se recitar essa oração. Curiosamente, uma década apenas depois que essa oração deixou de ser recitada nas paróquias após as missas, o bem-aventurado Papa Paulo VI reconhecia com pesar as vitórias que Satanás e suas forças estavam obtendo sobre a igreja. Então, olha, o Papa Paulo VI, o Papa que encerrou o Concílio Vaticano II, ele vai escrever, né, em uma homilia no dia 19 de junho de 1972, ele faz esse alerta, que eu vou ler para vocês o que ele disse. Por alguma brecha, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Então, olha, aqui se falou da apostasia, da impostura religiosa, do pseudo-messianismo. Essa impostura religiosa é a do anticristo, nós lemos isso no Catecismo. 2 Tessalonicenses falou da apostasia, do homem da iniquidade, que é o anticristo, que vai tomar lugar no templo de Deus à força, vai se levantar contra tudo que é divino e é sagrado, né? Aí depois nós vemos o Papa Leão XIII tendo essa visão dessas forças do mal sendo soltas sobre a terra, e depois o Papa Paulo VI
fazendo uma análise de como estava a igreja. Vou reler aqui no dia 29 de junho de 1972. Ele diz assim: por alguma brecha, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Gente, então o que eu estou falando é o que o Papa disse. É o que o Papa Paulo VI confirmou. Não estou aqui denegrindo, estou aqui trazendo para vocês o panorama que nós estamos vivendo. Quem está denegrindo a igreja são esses lobos em pé de cordeiro que se filtraram dentro da nossa igreja, da igreja de Cristo. Subsiste, continua, né, o texto, subsiste a dúvida. Olha para você ver, ele está falando do panorama da igreja. A incerteza, a problemática, a inquietação, o confronto. Além dos fiéis, os leigos não saber nada, eles confrontam a igreja. Eu não aceito isso. Não aceito essa lei da igreja, não aceito isso. Né? Os leigos querem saber mais do que a igreja. E ele continua: não se tem mais confiança na igreja, põe-se a confiança no primeiro profeta profano que nos vem falar em algum jornal ou em algum movimento social, para recorrermos a ele e lhe pedirmos se tem a fórmula da verdadeira vida. E não advertimos, em vez disso, que já somos os donos e os mestres dessa fórmula. A igreja, ela traz a verdade completa. E a igreja precisa admitir isso. E ele continua: entrou a dúvida nas nossas consciências, e entrou pelas janelas que deviam, em vez disso, serem abertas à luz. Então, olha, as janelas que deveriam ser abertas à luz, para que a luz entre cada vez mais na igreja, no povo na igreja, essas janelas, ao invés de entrarem à luz, entrou as dúvidas. E ele continua mais à frente: na igreja reina este estado de incerteza. Acreditava-se que depois do Concílio Vaticano II, viria um dia de sol para a história da igreja. Então, gente, olha, há muitas polêmicas sobre o Concílio Vaticano II. Uma coisa é fato, que infelizmente teve um efeito muito reverso do que se esperava. Esperava de fato esse dia de sol para a igreja, a grande primavera da igreja. A intenção foi boa, a doutrina é a mesma doutrina, só que houve, por alguma forma, por causa de um mal que entrou na igreja, né? De alguma forma, essa fumaça de Satanás que entrou, o tiro meio que saiu pela culatra, as vocações caíram, né? Os ensinos, os padres, né, começaram a fraquejar, né? E teve muita coisa, né? A queda das vocações, né? E houve um esfriamento muito grande. E quem faz essa análise, né? Não estou aqui, pelo amor de Deus, não estou aqui condenando o concílio, estou analisando dentro do que o Papa que encerrou o concílio analisou, e pegando o antes e o depois, né? A grande apostasia que cresceu dentro da igreja. Então, não estou falando que nós precisamos abolir o concílio de forma nenhuma. É um concílio que houve, que aconteceu, é válido, né? A intenção era boa, mas houve uma deturpação, é a força do mal, né? Vamos continuar aqui. Na igreja reina este estado de incerteza. Acreditava-se que depois do concílio viria um dia de sol para a história da igreja. Em vez disso, veio um dia de nuvens. O Papa está falando. De tempestade, de escuridão, de busca de incerteza. Pregamos o ecumenismo e nos distanciamos sempre mais dos outros. Procuramos cavar abismos, em vez de aterrá-los. Como aconteceu isso? Confiamo-vos um nosso pensamento. Houve a intervenção de um poder adverso. Seu nome é diabo. Gente, isso
é o panorama descrito não por mim, mas pelo próprio Paulo VI, que encerrou o Concílio Vaticano II. Então é o Papa que está falando, é o Papa da época. Então nós vemos que é nítido que começou uma decadência espiritual dentro da nossa igreja, de padres e leigos. Então a oração de São Miguel foi composta pelo Papa Leão XIII no dia 13 de outubro de 1884, exatamente 33 anos antes do milagre do sol em Fátima. Então aqui no final tem a oração de São Miguel Arcanjo, né? Então eu só gostaria de complementar, através desse vídeo, aquilo que eu já havia colocado no vídeo anterior, né? Eu queria fechar com chave de ouro, além de ter me embasado nas Sagradas Escrituras, no Catecismo da Igreja Católica, eu gostaria de trazer essa visão do Papa Leão XIII e essa reflexão do panorama da Igreja, feito pelo próprio Paulo VI, Papa que encerrou o concílio, né? Então eu quero encerrar esse vídeo, que também já está longo, mas necessário, muitíssimo necessário, convidando a você a rezar pela nossa igreja, rezar pelo Papa, rezar pelos cardeais, pelos bispos, presbíteros, religiosos e religiosas, diáconos, por todo o clero, por todos os leigos, rezar você de modo especial pela sua arquidiocese, pelo seu pároco, principalmente aqueles que estão mais afastados da sã doutrina da salvação, aqueles que estão apostatando da fé. Então rezemos, encerramos esse vídeo, rezando essa oração que o Papa Leão XIII escreveu de próprio punho, após ter aquela terrível visão das forças infernais sendo soltas sobre a terra. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria, amor e misericórdia.